Hoje nós trabalharemos com o Evangelho de Marcos. Eu espero que a gente consiga ter uma visão panorâmica deste Evangelho. O reverendo Wilson vai dar continuidade depois ao livro de Mateus. E antes de nós entrarmos no livro de Marcos propriamente, vocês devem ter visto na aula passada com o reverendo Wilson, de que os evangelhos, eles não possuem em si um título dizendo que aquele evangelho é o evangelho de um determinado autor, de Mateus, de Marcos ou de Lucas. Então, como que nós sabemos, que este evangelho é o evangelho de Marcos? Então, nós temos em algumas representações, o evangelho de Marcos é representado com essa figura, a figura de um leão. Em outro momento nós comentaremos isso. E quem é esse personagem? Nós passamos durante os últimos meses trabalhando com o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, e a primeira aparição que nós vemos ali, a pessoa de Marcos, nós vemos através da figura da mãe dele. Na casa da mãe de Marcos, que era Maria, é dito que a igreja de Jerusalém, eles se reuniam para oração. Então, Marcos era de uma família abastada, as pessoas frequentavam a casa da sua mãe, e ali eles se reuniam para fazer orações, mas eu creio que o que nós mais nos lembramos a respeito de Marcos, é que ele tinha um primo, cujo nome era Filho da Consolação, o Barnabé, Então, Barnabé levou, testar a memória aí, nós acabamos de ver o livro de Atos, Então, lá no capítulo 12, nós vemos também que Marcos, ele prestou na primeira viagem missionária, ajuda ali a Barnabé e Paulo. Então, muito novo ali acompanhando eles nesse trabalho missionário, mas nós vemos que também na figura de Marcos, um evento importante e triste aconteceu. Quem que se lembra? Isso daí mesmo. Paulo e Barnabé, eles se separaram. Então, houve ali uma desavença, porque na viagem, Marcos resolveu voltar para Jerusalém, e Paulo não achou isso daí nada legal por parte do Marcos. Então, não é dito ali como que a coisa se desenvolveu toda, mas por conta disso, houve uma separação de Paulo e Barnabé. Barnabé seguiu com o seu primo Marcos, e Paulo deu sequência à viagem. Daí nós vemos a partir daí a proeminência do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Mas isso poderia levar a um entendimento de que talvez Paulo tivesse ficado magoado para sempre com Marcos. E se os irmãos se lembram, quando nós lemos nas epístolas do apóstolo Paulo, principalmente lá na segunda epístola de Timóteo, eu vou ler aqui para vocês no capítulo 4, no versículo 11, nós vemos que Paulo, ele demonstra uma reconciliação ali com Timóteo, apontando até mesmo a importância de Timóteo para o ministério dele, que é dito aqui, quando Paulo estava se sentindo abandonado por todos, ele diz lá, 2 Timóteo 4,11, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Então aqui, Paulo nessa carta para Timóteo, ele pede para que ele traga Marcos, devido à utilidade de Marcos para o ministério. Então Marcos, este jovem, ele aparece aqui nas epístolas, trabalhando ali junto com o apóstolo Paulo, e tendo posteriormente uma menção indireta na primeira epístola de Pedro, quando Pedro está trazendo saudação ali à igreja, lá no finzinho da primeira epístola, no versículo 13 do capítulo 5, ele diz, quando dá saudações, aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos, saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Então Pedro ali está dando as saudações, e Marcos se encontrava com Pedro onde? Em Roma. Então é muito provável também que o público para quem Marcos ele estava escrevendo eram de cristãos que se encontravam na região de Roma. Então Marcos teve o contato ali com Pedro, a convivência com Pedro, Marcos teve o contato com Paulo,
E além destes registros nas Escrituras, nós temos no registro da história da igreja, principalmente nos 2 primeiros séculos do cristianismo, testemunhos de outros cristãos falando que Marcos escreveu aquele evangelho. Então, como que a gente sabe que os evangelhos foram escritos por alguém? Porque alguém, no período do 2º século, estabeleceu lista dos livros da Bíblia e o livro foi associado a Marcos. E dentre essas pessoas nós encontramos Papias, Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria. Todos eles, já no 2º século, afirmaram que Marcos foi quem escreveu o evangelho. Isso é muito importante para nós sabermos que as escrituras que nós temos, os livros que nós temos da Bíblia, eles têm o registro histórico, ele tem uma confirmação histórica através da qual nós podemos ter confiança de que aquilo que nós estamos lendo foi escrito por aquela pessoa de fato. Então, um desses registros, selecionei um aqui de Papias, ele falando a respeito de Marcos. Olha só o que Papias escreveu, que viveu de 70 a 155 depois de Cristo, 2º século. O presbítero também dizia o seguinte, isso aqui é a fala de Papias: Marcos, olha só, intérprete de Pedro, fielmente escreveu, embora de forma desordenada, tudo o que recordava sobre as palavras e os atos do Senhor. Então Papias aqui está associando Marcos com Pedro como sendo seu intérprete e o registro que ele fez às palavras de Cristo. De fato, ele não tinha escutado o Senhor nem o seguido. Então, Marcos não foi um dos 12 que estava ali andando. Ele conviveu com Paulo, conviveu com Pedro, mas não entre os 12. De fato, ele não tinha escutado o Senhor nem o seguido, mas como já dissemos, mais tarde seguiu a Pedro, que o instruía conforme o necessário, mas não compondo um relato ordenado das sentenças do Senhor. Portanto, Marcos em momento algum errou ao escrever as coisas conforme recordava. Sua preocupação era apenas uma: não omitir nada do que havia ouvido, nem falsificar o que transmitia. Então este é um registro histórico colocado por Papias, falando sobre a autoria de Marcos deste evangelho. Quando nós olhamos, qual que é o primeiro evangelho que aparece na Bíblia? É o evangelho de Mateus. Mas cronologicamente, o evangelho de Marcos, ele foi o evangelho que foi escrito como o primeiro. E o que Marcos tem de diferente dos demais evangelhos? Quando a gente olha para Lucas, Lucas é grande, não é? Mateus também é um livro grande. Se você for para João, 20 e poucos capítulos, quantos capítulos tem o evangelho de Marcos? 16. Então, curtinho. Você vê que é um evangelho breve, é um evangelho onde você tem colocado de uma forma muito rápida os eventos realizados por Jesus, ele passando de um milagre para outro, de uma obra para outra. Então, nós vemos que, por conta do tamanho de Marcos, de ele ser o menor de todos os demais evangelhos, ele é considerado como sendo o primeiro que foi escrito. Então, nós vamos encontrar parte do evangelho de Marcos nos demais evangelhos. Eu sei que vocês viram na aula com o reverendo Wilson, aquela figurinha ali do lado que eu acho que não está meio desfocado ali, ou eu sou míope e não consigo enxergar direito. Mas, na primeira bolinha ali, nós temos o evangelho de Marcos. Quando você olha os demais embaixo de Lucas e de Mateus, em roxo é a porcentagem do material que nós encontramos, o que está em Marcos, repetido em Lucas. Então, 41% repetido em Lucas e 45% do material de Marcos repetido ali presente em Mateus. Então, Marcos, ele tem uma prioridade, que é o que é chamado até nos estudos do Novo Testamento de prioridade marcana, sobre a fonte para a escrita dos evangelhos. Então, Marcos foi aquele que inaugurou esse gênero literário que nós chamamos de evangelho. E veja, o evangelho é uma biografia de Jesus? Não é. Então, o que Jesus Cristo fez quando ele era criança? A única coisa que nós sabemos da infância de Jesus é que ele crescia na graça e no conhecimento, teve aquele evento lá quando seus pais foram para Jerusalém, eles se perderam ali de Jesus pequeno, mas não temos um registro biográfico a respeito de Jesus.
Então, o evangelho é um gênero muito específico que ele tem como propósito apontar para a obra de Jesus Cristo. E aqui Marcos é considerado como o que inaugurou e sendo a fonte principal para os demais, e a datação dele, às vezes a gente para pensar, né? Poxa, mas por que é importante a gente ficar olhando esse negócio de datação? Importa? Será que importa quando um livro foi escrito? Importa por conta das coisas que nele estão presentes. No Evangelho de Marcos, Jesus Cristo, ele fará uma profecia a respeito de Jerusalém. Ele fará uma profecia lá no capítulo 13 sobre a queda de Jerusalém. Então, sobre o juízo que viria sobre aquela nação, sobre a destruição do templo, de que não sobraria pedra sobre pedra. A destruição de Jerusalém, ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, e a partir deste momento, nunca mais você vai ver menção a templo, menção a alguma coisa relacionada com Jerusalém. Então, a antiga aliança, todos os elementos da antiga aliança são colocados de lado, e nós vemos a igreja, ela florescendo. Então, o marco de 70 depois de Cristo é muito importante para essa datação deste evento, dessa profecia que Jesus Cristo realizou. Então, Marcos, se ele contém uma profecia na qual Jesus Cristo diz que Jerusalém seria destruída, e Jerusalém foi destruída no ano 70, Marcos não poderia ser escrito depois do quê? Do ano 70, não é verdade? Porque se Marcos tivesse sido escrito depois do ano 70, que confiança nós teríamos que Jesus Cristo fez alguma profecia? E há muitos acadêmicos, há muitas pessoas que estudam o livro de Marcos e colocam para uma data posterior, porque eles não querem dar o crédito ao fato de que Jesus Cristo previu que Jerusalém cairia. Então, na Bíblia de Estudos da Tradição Reformada, quando você vai lá buscar para ver sobre a data, o período em que foi escrito, nós não sabemos a data precisa, mas conseguimos dar o range, a gente encontra o seguinte: se Marcos foi usado por Mateus e Lucas, e ele foi, Marcos foi a fonte que Mateus e Lucas consultou para escrever o evangelho deles. Então, se Marcos foi usado por Mateus e Lucas, ele é o mais antigo dos evangelhos e não pode ser datado depois de 70 depois de Cristo. Por quê? 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Se Lucas e Atos foram concluídos por volta de 62 depois de Cristo, quando a narrativa de Atos termina, Marcos seria anterior a isso, se foi o primeiro evangelista a escrever. Quem escreveu Atos foi Lucas. Se Atos foi escrito por volta de 62, Marcos teria de ter escrito seu evangelho um pouco antes disso. De igual modo, é provável que Mateus tenha sido escrito antes de 70, assim, se Mateus usou Marcos como fonte, então isso serve como outro argumento para Marcos ter escrito o seu evangelho antes da queda de Jerusalém. Então, em algum momento entre 62 e 69 depois de Cristo, é que teve a escrita deste evangelho. Então, logo, muito inicialmente, nós temos esse primeiro registro do evangelho do ministério de Cristo Jesus. E quando a gente para ler qualquer livro da Bíblia, a gente tem que saber que, olha, eu não estou lendo uma biografia de Jesus. Porque senão, para que teriam 4 biografias, não é verdade? São 4 evangelhos. Mas quando nós olhamos para os evangelhos, nós notamos que cada evangelho, ele vai dar um enfoque diferente naquilo que ele quer apresentar a respeito de Jesus. Mateus, nós veremos ali que ele apresentará Jesus para um público judaico. Lucas, ele escreveu o livro para quem? Para uma pessoa que ele chama de ó amado Teófilo, então para uma comunidade que era de gentios. Quando a gente vai para o evangelho de João, nós vemos que João já começa no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então nós vemos João apresentando Jesus Cristo como uma das pessoas da Trindade, ali no momento da criação, como uma águia dando um voo gigante apresentando a pessoa de Cristo. Então, destes evangelhos, nós vemos que Mateus, Marcos e Lucas são considerados como evangelhos sinóticos. O reverendo Wilson comentou isso na aula passada, com evangelhos vistos sobre uma vez a visão, e a perspectiva que Marcos, ele dará para nós encontramos já
na abertura do Evangelho. Vamos abrir lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, esta imagem que está projetada é o panorama que eu espero passar para os irmãos hoje. Eu sei que está horrível a projeção, né? Muito ruim, mas o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar este arquivo em PDF para os irmãos no grupo da igreja, e daí vocês podem ter acesso a isso. Mas eu vou fazendo a leitura aqui e explicando para os irmãos. Então, nós iremos parte por parte, né? Vai ficar tranquilo. Para nós termos uma compreensão mais fácil do livro de Marcos, nós vemos que o livro está organizado da seguinte forma. Dos capítulos 1 até o 8, é o ministério de Jesus na Galileia. E Marcos vai caminhar na narrativa de Jesus, partindo do trajeto de Jesus da Galileia para Jerusalém. E o objetivo dele é afirmar uma coisa a respeito de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem de ter em mente é esse trajeto que é feito da Galileia para Jerusalém. O que diz o primeiro versículo do livro de Marcos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o caminho. Voz do que clama no deserto, prepare caminho do Senhor e endireitem as veredas. Então, o Evangelho de Marcos, ele começa com uma afirmação contundente a respeito da pessoa de Jesus. Ele diz que isto é o princípio do Evangelho de Jesus. Às vezes a gente pensa, né, quando fala Jesus Cristo, é como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus. Mas ele está dando um título para Jesus Cristo. Ele está dizendo, esse daqui é o princípio do Evangelho de Jesus, o Messias. E esse Jesus, o Messias, que é a palavra grega para Messias é Christos, o Filho de Deus. Então, o Evangelho de Marcos, ele está escrito para nos apontar o fato de que Jesus Cristo é o Messias tanto prometido. É o Messias que havia sido prometido para Israel, e ele não era um ser humano comum. Ele era o próprio Filho de Deus. Então, essa é a mensagem central que Marcos ele deseja passar. Jesus Cristo é o Messias, e este Messias é o Filho de Deus. E quando a gente para olhar isso, para a gente é muito óbvio, né? Porque a gente já leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira, a gente já tem conhecimento das histórias, e às vezes quando a gente ouve a palavra Messias e ungido, isso parece não trazer grande significado para a gente, não é? Mas se você chegar por aí e perguntar para as pessoas quem que é Jesus Cristo para elas, então para algumas pessoas, essas pessoas vão dizer que, olha, Jesus Cristo é aquele que cura as doenças. Então, Jesus Cristo, ele cura? É claro que cura, mas nós encontramos, por exemplo, igrejas que elas se reúnem e estão centradas no que elas chamam desses ministérios de cura. Então, Jesus Cristo é apresentado como alguém que cura. Você vai encontrar também outras pessoas que, se você perguntar para ela, ainda que ela não responda diretamente, ela vai dizer para você que, olha, Jesus Cristo é aquele que vai me fazer prosperar na terra. Jesus Cristo, ele concede prosperidade aos seus filhos? Concede, dono do ouro e da prata. Mas nós vemos igrejas que estão centradas no ministério o quê? De saúde e de prosperidade. Então, o foco que é colocado é que Jesus Cristo é aquele que vai fazer você ficar rico. E se nós fôssemos perguntar das mais variadas pessoas, você veria que as pessoas têm uma visão diferente a respeito de Jesus Cristo. Para um, Jesus Cristo é o que vai resolver o problema tal, para outro é o que vai enricar, para outro Jesus Cristo é o coach, para outro Jesus Cristo é o melhor amigo. Então, cada um tem uma visão a respeito de Cristo que vai ao encontro das necessidades do coração daquela pessoa. Agora vamos. Se nós voltarmos para os dias
para os primeiros séculos do cristianismo, qual que era o anseio do coração daquelas pessoas? O anseio do coração daquelas pessoas era, eles eram judeus, moravam ali em Jerusalém, eles estavam sob o domínio do Império Romano, e tudo aquilo que eles queriam eram se ver livres do Império Romano. Veja, você tem uma legião estrangeira, um império estrangeiro ali presente, tudo aquilo que você produz, você precisa pagar imposto para ele. Se você faz alguma coisa de errado, você vai ser crucificado. Então, tudo que o povo de Israel, tudo que os judeus esperavam, é que viesse um libertador. E esse libertador seria esse Messias de Deus. E o que o Messias faria era justamente destruir as forças do Império Romano, estabelecer o reinado em Jerusalém e Israel ser bem vista por todas as nações, tendo o seu Messias, livrando eles de todos os seus inimigos. A expectativa do povo judeu era que o Messias seria um líder militar. Então, nós veremos aqui, em determinado momento no Evangelho de Marcos, que uma das coisas que os discípulos disputavam era quem ia ocupar o lugar de honra junto com Jesus. Até a mãe de um deles veio pedir para que, olha, permita que meu filho esteja à sua direita. Então, fazendo, olha, quando você chegar lá, não se esquece de colocar o meu filho. Por quê? Porque a visão que essas pessoas tinham era uma visão a respeito do Messias, que não é a visão que nós encontraremos presente dentro dos evangelhos. Então, Marcos vem aqui apresentar para nós quem é esse Messias, quem é esse o Filho de Deus. E na primeira parte, que vai do capítulo de um ao outro, nós veremos como que a mensagem a respeito desse Messias, ela foi apresentada e qual que foi a resposta que as pessoas deram a essa mensagem. A primeira coisa que nós vemos, que pena, eu gostaria que aqui na igreja tivesse assim um telão gigante aqui atrás, que desse para uma projeção ficar muito boa, para a gente poder ter essa visão panorâmica toda, mas eu prometo que eu vou enviar isso aqui para vocês. Do capítulo 1 ao capítulo 3, no versículo 6, nós vemos que o que será apresentado é Jesus Cristo como o novo rei. Então, um novo rei chegou, e o que esse novo rei, ele vem a fazer? Nós vemos que, logo depois, se você acompanhar na sua Bíblia, aí, e observando pelos títulos em negrito mesmo, você vê que logo depois de apresentar João Batista, Jesus Cristo vai para ser tentado no deserto, e ali no começo, João já coloca qual que é a mensagem que Jesus Cristo daria. A mensagem de pregação de Jesus Cristo, ela pode ser resumida, de acordo com Marcos, pelo que está no versículo 14 do capítulo 1. Diz o seguinte: depois de João ter sido preso, veja só como no Evangelho de Marcos as coisas acontecem rápido demais, né? A gente está no primeiro capítulo, João já foi preso. Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho consiste justamente nisso. O reino está próximo, então a atitude de vocês diante da chegada desse reino deve ser: arrependam-se e creiam nessa mensagem da boa notícia que está sendo transmitida. E o que esse novo rei ele fará? Esse Messias de Deus? Nós vemos que logo no começo, logo após chamar os primeiros pescadores ali, Jesus chamando 4 pescadores, ali a partir do versículo 21 do capítulo 1, o que Jesus Cristo vai fazer? Ele vai curar um endemoniado. Na sequência, ele vai curar a sogra de Pedro. Depois, o texto diz, ele realiza muitas outras curas, realiza depois a cura de um leproso, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Veja, Jesus Cristo, neste dos capítulos 1 até o 3, ele vai estar realizando diversos milagres. Marcos vem mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo, enquanto, por exemplo, em Mateus, o que nós encontramos lá do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7? O famoso sermão
Sermão do Monte, né? Então, bem-aventurados, começa com as bem-aventuranças, e daí depois termina no capítulo 7 sobre os dois homens com a casa construída em fundamento sólido e o outro em fundamento arenoso. Então, nós temos um grande espaço dedicado para as palavras de Jesus. Aqui em Marcos, nós não vemos a presença destes grandes sermões, mas o que nós vemos? Jesus Cristo curando. Então, Jesus Cristo curando, dando saúde para a sogra de Pedro, Jesus Cristo curando um leproso, Jesus Cristo expulsando o endemoniado. Marcos está mostrando que o evangelho do reino é um evangelho que ele chega com a manifestação de poder. Então, o evangelho do reino é um evangelho que ele chega com a manifestação de poder. Então, a primeira coisinha que está escrita dentro daquele quadradinho do novo rei, Jesus Cristo, o que ele está fazendo? Desfazendo as obras do maligno. Se você olha nos evangelhos de maneira geral, nós percebemos uma grande presença, o quê? De Jesus Cristo expulsando demônios. E tem pessoas, demônios ainda são expulsos hoje? Sim. A ação demoníaca acontece hoje? Acontece, isso é uma coisa que está presente, seria insano negar essa realidade. Mas há muitas pessoas que gostariam que de repente na igreja, que pessoas caíssem endemoniadas, né? Então que acontecesse porque fala, olha, porque como foi nos dias de Jesus, precisa ser nos dias de hoje. Não, igreja é o local onde Deus ele é adorado. E onde Deus é adorado, o nome dele é glorificado e as coisas são realizadas com ordem e decência. Mas o que está acontecendo aqui nos dias de Jesus, o que está sendo evidenciado é que uma nova ordem está sendo estabelecida, ao ponto de os próprios espíritos malignos se renderem à autoridade de Jesus. Então a expulsão de demônios é uma marcação de que Jesus Cristo, com a sua mensagem, com a sua presença, está manifestando o seu evangelho com poder e com realização de curas e realização de milagres. E é justamente nessa primeira parte que este novo rei, que está recolhendo ali os seus primeiros súditos e realizando estes milagres, ele faz a sua aparição. Então, imagina só, se você está naquela época, né? Então você vê alguém, essa pessoa realizando milagres evidentes, demônios sendo expulsos, alguma resposta que não deveria ser a de indiferença, você deveria dar para essa pessoa. Ainda mais porque na mensagem que ele estava colocando, na mensagem de Jesus Cristo, que ele diz que arrependam-se e creiam no Evangelho, o que ele está dizendo? O reino de Deus está próximo. Então, diante da pregação da proximidade do reino, diante da realidade, da necessidade do arrependimento e de crer nessa mensagem, qual que foi a resposta que a liderança religiosa daquela época deu? Não foi a de reconhecer o que Marcos diz no capítulo 1, no versículo 1, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja só no capítulo 3, no versículo 6, encerrando essa primeira parte, o que a liderança de Israel estava agindo para com Jesus. Logo depois, no capítulo 3, de Jesus na sinagoga, ele ter curado um homem com a mão ressequida, olha só o que a liderança religiosa fez. Versículo 6. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Observe, se houvesse alguém que teria condições e a responsabilidade de reconhecer que Jesus Cristo era o Messias, essas pessoas eram quem? Eram os fariseus, eram a liderança religiosa, porque eles tinham ciência das coisas que era dito a respeito do Messias, que o Messias realizariam, e Jesus Cristo estava realizando todas aquelas coisas, mas depois de ver ele curando o homem com a mão ressequida, o texto diz que a liderança judaica vem e o rejeita. Mas o que as outras pessoas, o que os discípulos, o que as pessoas da cidade de Jesus pensavam a respeito disso? Então o novo rei, ele entra em cena, e a primeira resposta que ele recebe é uma resposta de rejeição da liderança judaica. Bom, este novo rei,
dos versículos 3, 7, né, capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 6, ele vai mostrar que um novo reino está sendo estabelecido. Bom, e este novo reino, ele é formado pelo que? Ele tem os seus súditos. Então, logo no começo do capítulo 3, no versículo 13, o que nós vemos Jesus Cristo fazendo? Jesus Cristo, ele vem apresentando a seleção dos seus 12 apóstolos. Então, este novo reino, ele começa com a seleção desses apóstolos. E será que o número 12 ele é acidental? Veja, Mateus ele está escrevendo para mostrar que Jesus, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, e esse Messias é o Filho de Deus. Quando Marcos aqui apresenta Jesus, faz essa seleção dos 12 apóstolos, aqueles que leriam essa mensagem depois, eles identificariam e fariam a relação com que outra relação na Bíblia há com o número 12? Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. Este novo reino, ele tem os seus representantes como os 12 apóstolos, então estes 12 apóstolos são como que o novo Israel de Deus que está se formando. E a visão que os discípulos tinham de que este reino deveria ser um reino grandioso, Jesus Cristo contrapõe com uma sequência de parábolas que ele vai colocar. Então, no capítulo 4, nós vemos que ele vai dar a parábola do semeador, então, que é uma parábola que ele vai falar sobre a resposta que diferentes pessoas dão à mensagem do reino, apontando para a responsabilidade para com as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, elas teriam. E Jesus Cristo é interessante aqui, que quando ele fala por parábolas, ele fala que a razão pela qual ele falava por parábolas, é para que as pessoas ouvissem e não entendessem. E Jesus Cristo dá a interpretação para os seus discípulos. E ele depois vem e dá uma parábola da semente. E a parábola da semente está no versículo 25 do capítulo 4, e ela diz o seguinte: o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina, cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice. Observa só, o que Marcos ele está mostrando, que o reino de Deus é um reino que ele começa como? Ele começa com ostentação, ele começa com um grande palácio, um grande templo em Jerusalém, com um trono. Não, o reino de Deus ele começa como uma semente que é lançada ao solo. Ele diz que essa semente, o homem lança a semente, mas aquilo, quando ele menos vê, aquilo cresceu, germinou e está pronto para a colheita. O que Marcos está mostrando para a gente é justamente isso, de que o reino de Deus, ele é um reino que ele tem um começo pequeno, ele é aparentemente desprovido de ostentação, que é justamente disso, o reino tem um começo pequeno. No versículo 3 do capítulo 4, nós lemos: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e ali ele vem dizendo toda a diferentes respostas que os diferentes solos foram colocados. O rei, que apresentou a proximidade do reino, que inaugura esse novo reino com os seus apóstolos, e dá a mensagem de que o crescimento é um crescimento que nós muitas vezes não percebemos. Veja só, se você pegar, anos atrás, quando Simonton veio para o Brasil, o que era a igreja presbiteriana? Simonton, ele pregava para americanos que estavam por aqui. Passados todos esses anos, nós estamos aqui hoje. É muito provável que uma pessoa que olhasse, e eu digo isso não apenas na igreja presbiteriana, mas olhe para qualquer denominação cristã legítima, o começo delas. Então, ele começa como algo que não tem uma aparência, não tem algum significado, alguma influência, e nós vemos que Deus promove o crescimento desse seu reino, e é o que está acontecendo hoje. O que começou com os 12 apóstolos, chegou até hoje no que é a igreja cristã espalhada por todo o mundo. Mas qual que foi a resposta das pessoas de onde Jesus se encontrava?
Olhe só no versículo 6 do capítulo 6, qual que foi a resposta das pessoas da cidade de Jesus? Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhe as mãos. Então, Jesus é dito rejeitado em Nazaré, e admirava-se da incredulidade dele. O que nós vemos da atitude das pessoas para com Jesus? Jesus Cristo mesmo diz: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e os da sua casa. Isso aqui está sendo dito no versículo 4. Então, o que Jesus Cristo encontra diante da chegada do seu reino? É um desprezo para com o profeta na sua própria casa. Então, Marcos está mostrando para a gente: olha aqui o Messias, olha as obras que ele está realizando, olha o novo reino que ele começou, olha como o reino dele ele crescerá, e a resposta que é dada é uma resposta de incredulidade, e é dito aqui que Jesus Cristo se admirou com a incredulidade deles. Este novo rei, este novo reino, ele vem também a nos mostrar algumas coisas a respeito de Jesus, finalizando dos versículos do capítulo 6 até o 7, ele apresenta algo diferente a respeito de Jesus Cristo. Quando nós olhamos logo aqui no começo, a partir do versículo 7 do capítulo 6, nós vemos que Jesus Cristo, ele vem dar orientação para os seus discípulos, e algo de extraordinário, que aponta para quem Jesus Cristo era, acontece ali no versículo 45, que no título da Bíblia de vocês, está assim: Jesus anda sobre o mar. Então, a narrativa diz: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco, fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, ele subiu ao monte para orar, e ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde estava andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então, aqui nós vemos algo extraordinário que Jesus Cristo está realizando. Então, Jesus ele está andando por sobre as águas. Quando nós continuamos na sequência do texto, nós veremos que no capítulo 8, Jesus Cristo ele vai fazer uma multiplicação dos pães e peixes. Então veja, Jesus ele anda sobre a água, no capítulo 8 ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, e no final do capítulo 8, os fariseus vêm como que pedir para que Jesus Cristo dissesse com que autoridade ele ensinava as coisas que ele ensinava. Então Jesus Cristo ali explica a lei judaica para aquelas pessoas. Agora observe só o que Marcos está nos apresentando sobre Jesus. Jesus, aquele que tem o poder sobre as águas e anda sobre as águas. Jesus é aquele que alimenta multidões, multiplicando os pães. Jesus é aquele que tem autoridade sobre a lei, dando a explicação da lei para a própria liderança judaica. O que Marcos está apresentando para a gente é que Jesus Cristo é como um novo Moisés. Então Moisés não foi aquele que passou com o povo pelo Mar Vermelho, não foi aquele que Deus utilizou para alimentar o povo no deserto, não foi aquele que também que deu as tábuas da lei. Então Marcos aqui vem apresentando Jesus de maneira grandiosa, para justamente apresentar Jesus como esse novo Moisés, mas a resposta dos fariseus e de Herodes para com Jesus, nós vemos que a atitude deles foi a de desprezo. No versículo 11 do capítulo 8, os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: olha a profundidade de como Jesus Cristo agiu. Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo
que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar para o mar e foi para o outro lado. E diante de tudo isso daí, qual que foi a atitude dos discípulos? Nós vemos que os discípulos ali começam a discutir, e Jesus Cristo fala, olha, tome muito cuidado com o fermento dos fariseus. E versículo 16 fala que os discípulos estavam discutindo, e Jesus Cristo percebendo isso, o que Jesus pergunta para eles? Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, e ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam 12. Então veja, Jesus Cristo, ele se volta ali para os seus discípulos, e vê que os próprios discípulos, depois de verem a multiplicação dos pães, depois de verem Jesus andar sobre as águas, depois de verem todas as curas, o que os discípulos eles estavam com dúvida? Eles estavam com dúvida que se eles iam ter o que comer. E Jesus olha para aquilo e fala, mas vocês não viram o que eu acabei de fazer? Então, até quando vocês ficarão em dúvida? Até quando vocês perguntarão se terão pão? Vocês têm o coração endurecido, têm olhos e não veem, ouvidos não ouvem? Então veja, os próprios discípulos não reconhecem aquilo que Marcos está nos apresentando. Jesus como Messias, como Filho de Deus. Veja, quando a gente para olhar para tudo isso, nós percebemos essa mesma rejeição presente ainda nos dias de hoje. Às vezes é fácil nós pegarmos e olharmos para os discípulos e falar, como é que estes homens não perceberam isso daqui que Jesus Cristo estava mostrando? Mas veja, diferentemente dos discípulos, nós temos toda a revelação das Escrituras. Nós vemos os milagres de Jesus, nós vemos os cumprimentos das promessas de Jesus, mas quando a situação fica difícil, e qual que foi a situação difícil dos discípulos? Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo nenhum só. Então a preocupação deles ali estava com a comida. Então quando apertou o que eles teriam de fome, não teriam o que comer, ao invés de expressar a fé em Jesus Cristo, eles começaram a questionar em si que não haviam se prevenido. Veja, não é muitas vezes a maneira como nós agimos. Deus, ele manifesta o seu cuidado providencial sobre a nossa vida. Deus, ele manifesta a sua palavra sobre nós, dando a revelar o seu plano da redenção para nós, e a resposta que nós muitas vezes damos é o quê? É uma resposta de incredulidade. E o que Marcos vem mostrar para nós é que o novo rei chegou, e o novo reino foi estabelecido, e neste novo reino uma nova ordem de coisas ali foram colocadas por este novo rei. E esta nova ordem consiste no quê? Esqueçam toda a liderança religiosa, porque Jesus Cristo é o rei que ele chega reinando. Nós veremos, e eu quero que vocês guardem isso, no final do Evangelho de Marcos, vai ter uma pessoa no Evangelho que vai reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa pessoa vai dizer, este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Vocês se lembram quem que foi que disse isso? O soldado, o centurião, lembra no final de tudo? E aqui nós vemos no começo do Evangelho de Marcos, a liderança judaica estava rejeitando Jesus, não reconheceram Jesus como Messias. O que eles estavam fazendo? Buscando maneiras como matar. A cidade de Jesus agiu para com Jesus com incredulidade, ao ponto dele falar, olha, o profeta na terra própria não é valorizado. Os próprios discípulos de Jesus, depois de terem visto todas essas coisas, não reconhecem a grandiosidade do Messias que estava ali ao lado deles. Então, é como se todas essas pessoas, elas estivessem o quê? Cegas. Estivessem cegas para aquilo que Jesus Cristo estava falando. E algo de belo que nós percebemos no Evangelho de Marcos, logo depois do versículo 21 do capítulo 8, o que Marcos vai relatar para a gente? Ele vai relatar uma cura. E é uma cura de quem? A cura
de um cego em Betsaida. Veja, para a gente, pensar assim da cura de um cego, isso daí não deve ser coisa de muita importância. Mas a gente vai entrar aqui na segunda parte do Evangelho de Marcos, que é quando Jesus Cristo ele vai dar 3 discursos. Jesus Cristo vai falar 3 vezes a respeito da necessidade dele de morrer. Então, no começo, Marcos começa nos apresentando deste novo rei, do novo reino e uma nova ordem que está estabelecida. E Jesus vem aqui nessa segunda parte fazendo um discurso ali com seus discípulos para 3 vezes mostrar sobre a necessidade dele que havia de morrer. E ele pergunta para os discípulos: quem que as pessoas dizem que eu sou? E esta parte, ela está, eu não sei se dá para perceber, 2 parênteses amarelos. No capítulo 8, nesse trecho que nós lemos, nós temos Jesus curando um homem cego, e no final do capítulo 10, do 10:46 ao 52, nós vemos novamente a cura de um homem cego. O que Marcos está fazendo? Isso aqui é um recurso literário que Marcos está utilizando para encapsular essa mensagem, esses 3 discursos de Jesus. Os 3 discursos de Jesus vão ser marcados pelo discurso da cura de um cego e da cura de um outro cego ao final. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a relevância dos evangelhos falarem para a gente a respeito da cura de um cego? Para facilitar a resposta, quantos cegos foram curados no Antigo Testamento? Alguém se lembra de alguém sendo ressuscitado no Antigo Testamento? Lembra, Eliseu, você vai encontrar pessoas que foram ressuscitadas, milagres sendo realizados. Você vai encontrar pessoas que foram curadas de enfermidades? Você vai encontrar. Mas e cego? Vai ter algum momento em que um cego foi curado no Antigo Testamento? Não tem. E por que disso? Quando nós lemos o profeta Isaías, uma das coisas que era dito a respeito do Messias é que o Messias ele faria o quê? Daria visão aos cegos. Então, um dos sinais que quando acontecesse, a liderança judaica deveria prestar muita atenção e saber, isso daí é uma obra especial, porque nunca aconteceu em todo o Antigo Testamento, era a cura de um cego. E daí nós vemos aqui Marcos mostrando a liderança judaica cega para quem Jesus era. O povo da cidade de Jesus, cego para quem Jesus Cristo era. E os próprios discípulos, Jesus dizendo, vocês têm olho, mas vocês não veem. E Marcos vem e abre justo esse discurso, mostrando aqui da cura de um cego em Betsaida. Então, o que Marcos está mostrando para nós? Ele está justamente mostrando, olha, Jesus Cristo, ele é o Messias. Porque um dos sinais que o Messias faria, era o de dar visão aos cegos. E ele faz isso 2 vezes para mostrar, para colocar no centro os 3 discursos de Jesus, que é Jesus Cristo, quando ele vai direcionar para os seus discípulos, ele vai mostrar para os discípulos, eu não sou o Messias que vocês estão esperando. O Messias das Escrituras é o Messias que ele terá de padecer. Então, dos capítulos 8, 27 a 9 e 20, nós vemos ali, no 8, 27, Jesus Cristo vai perguntar ali para os discípulos, Fala, capítulo 8, 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que és João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que és um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo. Então Jesus advertiu que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então nós vemos aqui Jesus Cristo perguntando para os seus discípulos sobre, então, quem que vocês dizem, quem que as pessoas dizem que eu sou? E Pedro vem e dá a resposta certa, o Senhor é o Cristo. Então da boca de Pedro sai, Jesus, o Senhor é o Messias que nós estamos esperando. Talvez se nós estivéssemos lá, o que nós gostaríamos que Jesus Cristo fizesse, falar, é isso daí mesmo, e olha, saia dizendo para todas as pessoas. Mas o que Jesus Cristo diz? Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito.
Então, ao invés de fazer uma propaganda, ao invés de chegar no Instagram da época, né, fazer lá uma trend, colocar, olha, chegou o Messias está aqui conosco, ele curou os cegos, Jesus Cristo fala, não contem para ninguém isso daí. Isso nos estudos do Novo Testamento é chamado de o mistério marcano, ou silêncio marcano. Então, por que Jesus Cristo dizia para que os seus discípulos não dissessem para os outros quem ele era verdadeiramente o Cristo? Jesus Cristo colocava isso, e Marcos colocava isso, justamente porque o entendimento das pessoas a respeito do era do Messias que ia fazer o quê? Trazer libertação político-militar. E Jesus Cristo, ele vem mostrar que eu não vim aqui para fazer essa libertação político-militar. Mas o que Jesus Cristo fala? Olha, eu sou esse tipo de Messias aqui. Versículo 31, capítulo 8. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então, olha, eu sou Messias, que é o servo sofredor. É necessário que sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto expunha claramente. Até que chega Pedro e resolve dar uma repreensão em Jesus. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então veja, Pedro, na mentalidade dele, a visão que ele tinha a respeito do Messias é: não, Senhor, não fica falando essas coisas, vai queimar o seu filme. Como assim que você vem dizer que vai ter que sofrer, vai ter de ser rejeitado pelos anciões e pelos sacerdotes, vai ter de ser morto? Não, de forma alguma isso acontecerá com o Senhor. E daí Jesus chama Pedro e dá aquela repreensão e coloca: sai da minha frente, opositor, sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então Jesus começa aqui, diante daquela pergunta para falar o que as pessoas estão dizendo, ele coloca o primeiro discurso a respeito da morte dele. Olha, eu sou Messias, e eu sou Messias que eu vou morrer, mas eu vou, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. E todo pensamento contrário a isso é um pensamento maligno. A história vai continuando, ele fala: olha, se você quiser ser meu discípulo, o que vai ser necessário? É necessário que você tome a sua cruz e me siga. Mas um evento grandioso vai acontecer aqui, que é o momento no capítulo 9, onde vocês veem em negrito na Bíblia de vocês, que acontecerá a transfiguração de Jesus. Então, no primeiro discurso de Jesus, ele fala: olha, Pedro, eu sou o Messias, não fale isso daí para ninguém, mas o tipo de Messias que eu sou, é o Messias que vai padecer, vai ser rejeitado, vai morrer e vai ressuscitar. E os meus discípulos, se quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. No capítulo 9 vai falar que Jesus Cristo toma 2 dos discípulos, 3, Pedro, Tiago e João, e leva para cima do monte, e ali acontece a transfiguração. E o que vai acontecer de especial na transfiguração? No versículo 7, é dito que veio uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Então, da mesma maneira que no batismo de Jesus, nós temos ali uma voz que nós vemos nos outros evangelhos dizendo que este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aqui no Monte da Transfiguração, nós vemos esta voz do próprio Pai dizendo a respeito do Filho: este é o meu filho amado, a ele escutem. As pessoas, elas não estavam dando ouvido ao que o Messias estava fazendo, mas para aqueles discípulos que estavam perto, o que estava dizendo: este Messias, que é o Messias que padecerá e ressurgir, a ele escutem, a ele ouçam a sua voz. E essa é a mensagem que ainda ela passa para nós hoje. Nós temos continuamente recebido a mensagem do Evangelho, essa mensagem que diz a respeito de Cristo Jesus. E o que a palavra de Deus está dizendo é: este é o meu filho amado,
escutem o que ele diz. Mas muitos ainda hoje continuam tendo seus ouvidos fechados para aquilo que o Messias diz. Por quê? Porque muitos estão interessados em ouvir, como Pedro. Pedro queria que o Messias fosse aquele Messias militar. Jesus, sabendo disso, falou: olha, não falem para ninguém que eu sou o Cristo. Muitas pessoas estão querendo ouvir de Jesus coisas que venham satisfazer as necessidades que elas acham que devem ser satisfeitas, de relacionamento, de saúde, de prosperidade financeira, ainda que Jesus Cristo atue em todas essas áreas da nossa vida, mas a mensagem que ele tem para dizer é o quê? Eu sou o Salvador que morreu, e os meus discípulos devem tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e me seguir. Uma pessoa que tomava a cruz, ela estava caminhando para onde? Não era para sentar no trono. Então a cruz, a morte por cruz, era a morte vergonhosa que apenas os ladrões tinham, e os que se opunham ao império, dentro do Império Romano. Então o que Jesus estava dizendo? Olha, se você é meu discípulo, você deve entrar numa caminhada de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e morrer. Ia morrer para o pecado, morrer para o mundo e viver para Cristo. E essa voz diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. No segundo discurso de Jesus, que vai do capítulo 9, do versículo 30 até o 10, nós vemos que Jesus Cristo vai estar falando com os seus discípulos, e o que está escrito aí no título em negrito da Bíblia de vocês, no versículo 30 do capítulo 9? De novo, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Daí diz: e tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes os matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Então, pela segunda vez, Jesus Cristo fala: eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao 3º dia. E os ensinamentos que Jesus Cristo vem aqui a passar para os seus discípulos nesse momento, é que ele vem colocar: olha, no reino dos céus, o maior, ele é o menor. Ele fala: então, quem quiser ser o maior, vai ter de ser o melhor. E ele vem colocar, dizendo sobre o encontro que ele teve com um jovem rico, e vem falar sobre o perigo das riquezas para a entrada no reino de Deus, e termina na seção do capítulo 10, falando sobre que o reino não deveria ser marcado por intrigas, mas marcado justamente pela união na transmissão da mensagem do Evangelho. E Jesus Cristo diz, no final do capítulo 10, versículo 30, depois de falar sobre o perigo das riquezas, ele vem colocar algo importante a respeito do reino. Versículo 30, que não receba, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, pai, filhos ou campos por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. O que Jesus Cristo vem aqui nessa parte do seu segundo discurso sobre a sua morte, trazer para os discípulos, é justamente da recompensa envolvida para aqueles que fazem parte do reino. Se no primeiro discurso ele dá aquela ênfase, onde nós vemos: olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi, aqui nesta parte, ele vem justamente a mostrar que no reino de Deus, os primeiros serão os últimos, mas na vida presente, nós já receberemos 100 vezes mais da recompensa daquilo que está presente dentro do reino. E no terceiro e último discurso sobre a sua morte, ali no capítulo 10, no versículo 33, nós vemos que Jesus Cristo vai dizer: e subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e escribas, eles vão condená-los à morte e entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir dele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias o ressuscitará. Pedro e Tiago pedem para que tenha uma posição de proeminência, mas olha o que Jesus diz, versículo 42, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse:
Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o Filho do Homem veio para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus Cristo termina essa sessão com justamente a afirmação de que o maior no reino dos céus deve ser o reino de todos. Então, veja como que Jesus Cristo, nestes 3 discursos que ele vai por 3 vezes falar, eu vou sofrer, eu serei rejeitado, eu morrerei, mas eu ressuscitarei. Em cada uma dessas 3 vezes, nós vemos a advertência para nós ouvirmos a voz, e ele fala, olha, quem é um discípulo do reino é alguém que vive negando a si mesmo. É a pessoa que carrega a sua cruz para morrer por si. Uma pessoa que é discípulo deste reino, é uma pessoa que ela pode perder até as coisas aqui, mas já na presente vida, ela receberá 100 vezes mais, e no além a vida eterna. E ele também coloca aqui uma pessoa que é discípulo do reino, o modo de vida dela não deve ser o modo de quem será o primeiro, mas o maior deve ser o servo de todos. Veja, quando nós olhamos e pensamos para o reino, muitas vezes nós criamos o nosso próprio reino. Nós não queremos tomar a nossa cruz e seguir. Nós muitas vezes também queremos o melhor do que podemos ter nessa vida, e esquecemos que nós temos uma recompensa eterna, e 100 vezes mais nós já recebemos na presente, e nós esquecemos o principal, que o próprio Jesus Cristo disse, que ele veio, não foi para ser servido. Veja, Marcos está falando para a gente a respeito do Messias, o Messias esperado de Israel, e esse Messias, ele está dizendo que, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir vocês. Então, o maior de vocês deve servir os demais. Então, dentro destes 3 discursos da predição da sua morte, Jesus Cristo vem chamar a atenção sobre aquilo que ele verdadeiramente era. Ele era o Messias que morreria e padeceria. E ele coloca as implicações para aqueles que o serviriam. E qual que é o milagre que vem na sequência do versículo 45 do capítulo 10? A cura do quê? A cura de um cego de Jericó. Veja, Marcos está mostrando para a gente a cegueira de todas essas pessoas. E ele propositalmente, ele coloca no discurso de Jesus para falar, olha, deixa eu abrir os olhos de vocês. Eu não sou esse Messias que vocês estão esperando. Então Marcos coloca entre 2 curas onde Jesus abre os olhos do homem em Betsaida e abre os olhos de um homem em Jericó, mostrando que Jesus é aquele que abre os olhos dos seus discípulos para que eles vejam as coisas como elas verdadeiramente são. E no próximo domingo, nós daremos continuidade para justamente mostrar, a partir daqui Jesus Cristo, ele vai para Jerusalém e ele vai mostrar sobre como que ele vai se tornar esse Messias. Como é que esse Messias vai agir? E lembre-se, Jesus Cristo por 3 vezes disse que seria rejeitado, morto, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Então no próximo domingo nós veremos disso e faremos um apanhado final sobre o Evangelho de Marcos. 1h03, deve ter sido bastante coisa, né? Mas a gente retoma no próximo domingo. E se eu vou compartilhar este slide em específico no grupo da igreja, para vocês poderem dar um zoom e daí depois darem uma olhada em casa, para o próximo domingo nós voltarmos aqui e finalizarmos essa parte relativa ao Evangelho de Marcos. Eu duvido que alguém vai fazer, mas alguém teria alguma pergunta? A irmã tem uma pergunta aqui. Não tem? Ele está trazendo o microfone ali. Pode fazer a pergunta, irmã. A hora já está adiantada. Eu tenho várias perguntas, na verdade, mas não vou fazer. Só vou fazer Domingo que vem a uma. senhora faz elas.
Pois é que eu não moro aqui, então... Mas a senhora faz para mim, eu respondo para os irmãos domingo que vem. Mas uma pergunta eu quero, Aham. do que o senhor falou lá atrás. Aham. Existem demônios hoje? Sim. Sim. Existem pessoas endemoniadas hoje? Sim. Sim. E o que devemos fazer? Aqui na igreja não vamos ver, mas lá fora, o que devemos fazer quanto a isso? Quando nós nos deparamos com uma situação dessa, que nem poderá ter momentos na nossa vida que nós teremos isso, nós temos, no nome de Jesus, a autoridade para repreender isso na vida dessas pessoas. Para realizar qualquer obra que Deus queira realizar. Você pega, por exemplo, no livro, você vai encontrar no livro de Tiago, falando sobre, olha, uma pessoa que estiver enferma, então ela chame os presbíteros para que o unja e a oração da fé curará o enfermo, salvará o enfermo. Então, nós temos, como servos de Deus, a autoridade não que vem de nós mesmos, mas de Deus, de Cristo Jesus, para repreender. E agora você fala, todas as vezes que nós realizaremos isso, estes demônios serão expulsos? Observe, os discípulos chegaram uma vez e não conseguiram expulsar. Jesus falou, olha, essa casa só sai com jejum e oração. Então nós vemos, em uma outra situação no livro de Atos, que foi exposto, que havia uns exorcistas, isso era uma profissão na época, exorcistas filhos de Seva, que era dito de um sumo sacerdote, e eles se colocaram para expulsar demônios, um demônio de um cara que estava lá, e ele falou assim, eu te repreendo no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então, o entendimento deles era, se eu uso o nome, eu tenho poder sobre essa divindade, e o mero ato de eu pronunciar, aquilo acontecerá. O que acontece naquele texto? Nós não vemos nenhum apóstolo, nós não vemos nenhum discípulo, mas nós vemos o seguinte, estes homens sendo desmascarados pelo demônio, que o demônio fala, olha, Paulo eu sei, Jesus também eu sei, e vocês quem são? E o texto diz que eles saíram machucados e saíram nus. E o que acontece naquela cidade? Fala que grande temor veio sobre todos, e por conta daquilo que aconteceu, as pessoas vinham ao público e queimavam as suas obras, os seus livros relacionados com magia, e grande conversão, e a igreja de Cristo cresce naquele local. Veja, ali no caso, quem contribuiu para o crescimento do reino de Deus foi um endemoniado. Então Deus utilizou um espírito maligno para que as pessoas vissem que o nome de Jesus Cristo não é um nome manipulável para expulsar demônios, saíram surrados e grande temor veio e falou, não se brinca com o nome de Jesus. Então, respondendo à pergunta da senhora, o que nós devemos fazer numa situação dessa? Olha, se nós estamos com Cristo Jesus, se nós temos o Espírito Santo diante de nós, e se Deus nos colocou em uma situação dessa, que não é uma situação para exibicionismo pessoal, não, é para que libertação seja trazida aos cativos, nós temos em Cristo Jesus autoridade para realizar isso. Autoridade não que provém de nós, mas que provém do Espírito Santo. Daí a senhora falou, e para curar, é aquilo, quando nós oramos, nós temos poder para curar? Não temos. Jesus Cristo tem poder para curar? Tem. Nós não cremos que hoje pessoas detenham o dom da cura. Veja que uma pessoa ela tem o dom de curar, porque uma pessoa, se ela tivesse o dom de curar, o que teria a acontecer todas as vezes que ela orasse para alguém? Todas as vezes tinha que curar. Tinha que ser assim. Isso era o que acontecia no período de Atos. Então a cura ali acontecia. Agora, Deus pode nos usar para nós. É assim, você não é pastor, não é presbítero, não tem um conhecimento aprofundado de teologia, mas você é um servo de Cristo Jesus. Você é uma pessoa que teme a Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Deus pode te usar para você orar para uma pessoa e essa pessoa ser curada? Sim. Mas isso significa que você tem o dom da cura, ou poder em si para isso? Não. Então, em ambos os casos, o Espírito Santo, mas nós não temos em nós, mas somos instrumentos de Deus para ministrar bênção na vida
de outras pessoas, quer seja na libertação de uma pessoa que esteja oprimida por espíritos malignos, quer seja numa pessoa que esteja padecendo por uma enfermidade, e Deus realizará isso como? Para nos honrar? Não, realizará isso segundo a vontade dEle. Continua. E assim, onde nós vemos, né, sem prolongar mais, e eu finalizo aqui, onde nós vemos grande manifestação, né? Então, manifestações demoníacas, nas regiões que nós somos chamados de regiões de fronteira de missões. Então, o reino de Deus, ele está se expandindo, e onde quer que o reino de Deus chega, o reino das trevas, ele é desbancado. Então, quando você houve testemunhos de missionários como Ronaldo Lindório, né? Então, quer entre os concombas, quer em outros locais, nós vemos assim testemunhos grandiosos de coisa que Deus fez, para justamente desbancar o reino das trevas naquele local, e as pessoas naquele local verem o agir e o poder de Deus, e pela pregação da palavra, serem salvas, receberem o alívio, e o reino de Deus expandir ali dentro, né? Então, nós entendemos que Deus, ele é soberano para expandir o seu reino, e onde quer que o evangelho esteja em fronteira, grandes coisas, elas acontecem para que o nome de Deus seja glorificado, e o evangelho seja proclamado.